Quando São José Maria chega ao Brasil, não é? Se tinha ali uma programação prévia, como que foi a programação, assim, se a gente pudesse resumir os dias que ele esteve aqui? Não, normalmente a programação, ele começava o dia, obviamente, celebrando a missa, fazendo a oração pessoal, celebrando a missa, tomando café da manhã, e começava uma atividade que era imparável. Essa atividade era reunião com grupos muito numerosos, com grupos menores, recebia pessoas. Certo. Quer dizer, foi uma atividade permanente. Houve 2 tertúlias, você já explicou para os nossos ouvintes que estão acompanhando o bate-papo, né? O que é uma tertúlia. Uma tertúlia no Palácio das Convenções da AMB e outra no antigo prédio do Palácio Mauá, que é um auditório muito grande. Eu acho que hoje está na mão do Ministério Público, lá no centro de São Paulo, né? Essas tertúlias foram muito numerosas e muito, muito bonitas. Vou te contar um outro episódio. Olha que maravilha. A bênção patriarcal. Isso. Já ouviu falar da bênção patriarcal? Já ouvi falar e fiquei impressionado, não é? Me parece que de uma bênção que seria... Dê uma bênção para a gente, ele dá essa bênção que foi conhecida como a bênção patriarcal. Foi absolutamente surpreendente. Eu estava lá. Não foi numa tertúlia numerosa, foi uma tertúlia na casa onde ele estava morando. Certo. Então, eram as tertúlias que ocorriam depois do almoço, depois do jantar, meia hora batendo papo, conversando com São José Maria. E essa tertúlia, acho que foi no almoço, no almoço ou no jantar, mas quase com certeza foi no almoço. O fato importante foi a bênção patriarcal. Termina a tertúlia, foi uma tertúlia alegre, divertida, simpática, São José Maria muito espontâneo. Às vezes tinha uns bombons, ele se levantava e ia dando bombom para cada um, coma mais um e tal, aquela coisa. Sensacional. Termina a tertúlia e ele se levanta para ir embora. Coisa mais normal do mundo. Ninguém ia pedir uma bênção, era estar no dia a dia. Levanta, e alguém faz a seguinte colocação, que também uma colocação, acho que inspirada pelo Espírito Santo, que também não tinha sentido. Bom, padre, o senhor não nos vai dar a bênção? E aí ele se voltou, estendeu a mão e deu a bênção patriarcal. Que é uma bênção que Dom Álvaro ficou muito impressionado, porque era a primeira bênção patriarcal de nosso padre. Que vos multipliqueis como as areias das vossas praias, como os grãos aromáticos do vosso café. Uma bênção, inclusive, específica brasileira, né? Olha. E depois ele deu uma segunda vez, mudando um pouco a sequência da bênção, agregando alguma coisa, mas aquilo foi muito impressionante, né? Muito impressionante. É uma prefiguração do que seria, digamos, o trabalho do Opus Dei no Brasil. Quer dizer, estender-se por muitos lugares, por muitas cidades, etc. Foi muito bonito, muito tocante, né? Olha só, muito tocante. Que extraordinário. Então, no caso, quando ele chega aqui, já estava prevista a ida Aparecida ou não? Bom, era pelo menos in pectore, sim, né? Certo. Você imagina, um santo, a padroeira do Brasil Certo. e tal, estava, né? E quando se propôs, ele ficou contentíssimo, né? E daí, mas quando nós pensamos numa viagem daqui a Aparecida, daria o quê? 2h30, 3 horas. Isso. E aí foi de helicóptero? Foi porque eram dois, acho que eram dois cooperadores da obra que trabalhavam numa empresa que tinha alguma atividade nessa área de aeronáutica e eles se dispuseram a oferecer um helicóptero. Olha só. E falaram com São José Maria se divertiu muito. Foi a primeira viagem que ele fez de helicóptero. Ah, é? A primeira. Depois fez outras, uma concretamente fez quando foi a Torre Cidal, o santuário de Torre Cidal lá na Espanha, né? Sim. E foi esse episódio muito bonito do piloto, do Miltinho, né? Isso. O Miltinho era o piloto do helicóptero, tinha 23 anos, e ele conta, muito emocionado, tem uma devoção a São José Maria impressionante. Quando parou o carro, desceu um sacerdote, ele não sabia quem era, e o sacerdote foi direto para ele dizendo: mas que jovenzinho que você é, como você é jovem. Era São José Maria falando com ele, né? E já ficou completamente à vontade com São José Maria, e durante toda a viagem, São José Maria foi se interessando por ele, estava namorando, quem era a namorada. Foi uma conversa humana, mas ele também sentiu essa garra das santidades. Percebeu que estava diante de alguém que era diferente, né? Uhum. Ele notou isso e, aliás, foi comentando muitas vezes em que deu entrevistas sobre São José Maria, né? O helicóptero passou sobre São José dos Campos e São José Maria perguntou que cidade era aquela. Uau!
e disseram que era São José dos Campos, ele abençoou a cidade. Anos depois começou o trabalho da obra em São José dos Campos. Olha só. E a Aparecida foi impressionante. A Aparecida foi impressionante, que foi na Basílica Velha. A Basílica Nova não estava ainda. Sim. Foi na Basílica Velha. Eu me lembro que eu estava em cima do presbitério, eu estava naquela parte de cima, então eu via perfeitamente bem a entrada dele, né? Deram uma flor, ele entrou com a flor na mão, se dirigindo para o altar. Tinham preparado um genuflexório, ele não se ajoelhou, se ajoelhou no chão. E aí eu via o rosto dele olhando para a imagem da Nossa Senhora, era uma coisa impressionante. Quer dizer, você sabe o que é, digamos, o amor filial, que era você percebia que estava num diálogo com a Virgem incrível, né? Sim. Muito bonito, muito, muito tocante, muito bonito mesmo, né?